Vamos ler. Você que está me assistindo aí agora, Deus também vai falar ao teu coração. Você que está me assistindo agora nesse momento, nas mídias sociais, nas redes sociais, né? Que Deus abençoe grandemente aí a tua vida. Você que está pelo canal do YouTube, você que está por pelo CD, pelo DVD, não sei por onde você está nos assistindo, mas que Deus também venha falar ao teu coração. E tem gente também agora nos ouvindo pelo rádio também. Então, que Deus abençoe a todos que estão também ouvindo pelo rádio. Vamos ler então a palavra de Deus que diz assim, o Salmo 119, e o versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Então a palavra está dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz também para o meu caminho. Quer dizer então que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminhar. Sem a palavra de Deus, sem a palavra do Senhor, nós não temos luz no caminho e nem luz para caminhar. E quando você não tem a luz no caminho e nem a luz para caminhar, você está andando em quê mesmo? Em trevas. Em trevas. Por isso que quem anda nas trevas tropeça. Quem anda na luz, vê a luz e enxerga o caminho. Amém? Quem aqui acredita que Deus vai falar conosco hoje? Feche os teus olhos agora. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós queremos te glorificar nesta manhã. E tem pessoas agora que estão nos ouvindo à distância, através do rádio. Tem gente agora nos assistindo também, ó Pai, à distância, através de YouTube, Facebook, todas as mídias sociais. Eu peço que o Senhor fale com cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor. Senta aí no teu lugar um pouquinho. Quando você e eu um dia estávamos lá fora no mundo, quando você e eu um dia estávamos sem a palavra de Deus, nós andávamos em trevas. É só você olhar um pouquinho para a tua vida antes de você ter Jesus como teu Salvador. Se você olhar um pouquinho para a tua vida antes de você ter Jesus como Salvador, você vai entender que realmente você não andava em luz, ou não andava na luz. Quantas são as pessoas que um dia que estavam no mundo lá fora, andavam nas drogas, andavam na bebida alcoólica, na prostituição, um montão de coisa errada. Olha para mim que eu estou aqui, ó. Um monte de coisa errada, mas depois que ela descobre a palavra, depois que ela descobre o Evangelho e aprende o Evangelho direitinho, o caminho desta pessoa passa a ser luz, passa a ter luminosidade, e ela começa a enxergar muita coisa que antes ela não enxergava. Por isso que lá o profeta Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6, observe que o profeta Oséias ele vai dizer, olha lá, ó, está escrito assim, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Espera aí. Eu disse a você que depois que você conhece a palavra, uma luz se acende no teu caminho. Amém? E aí você tem o entendimento da palavra e você sabe como você era antes e agora como Jesus está transformando você. O problema é quando você conhece a palavra de Deus e não a vive. Ou você está em um lugar onde não tem o verdadeiro ensino da palavra. Aí o próprio Deus está dizendo, o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Faltou o conhecimento, há a destruição. Amados, eu não sei se você está acompanhando em redes sociais, em YouTube, porque hoje com a internet, tudo está ao teu alcance. Eu não sei se você anda por aí, olhando, vendo direitinho, como é que estão as igrejas da atualidade. Como que estão as igrejas hoje no Brasil e no mundo?
Hoje você acessa YouTube, você vê lá igrejas com pessoas dançando, casais dançando em cima do altar da igreja. Você olha a igreja aí que o povo está, infelizmente, dentro da igreja fazendo quadrilha gospel. Olha a cobra. É ou não é? Tudo dentro da igreja. Você vê balada gospel, night gospel, pastores em cima do altar dançando funk. A mulher do pastor em cima do altar dançando funk. Pastor, mas isso não acontece. Isso acontece, está acontecendo. E para todas as pessoas que estão ali assistindo aquilo, parece até que aquilo está sendo normal, que aquilo é normal, que aquilo Deus está recebendo, que é uma inovação, que é uma igreja moderna, ou seja, pode até a igreja ter modernizado, mas a Bíblia e a palavra de Deus, ela continua a mesma. Tem que ter ordem e decência num culto, porque esse culto é dado a quem? Você imagina, quem é que acredita que o Senhor está aqui? Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Aí Deus se faz presente onde existe uma música mundana e profana o altar de Deus com aquelas danças, e Deus está lá ouvindo e assistindo tudo aquilo. Tem alguém vivo, hein? Fica difícil você acreditar que Deus está ali. Vamos ser bem sinceros, eu me sentiria mal estando ali. E você? Misericórdia. Estou vendo na internet que mostra essas coisas, o grupo de louvor tocando um louvor pagode, em pagode, né, no ritmo do pagode, e os irmãos da igreja, as obreiras dançando pagode no meio da igreja, e todo mundo dançando junto. Ué, isso está fora da palavra. Isso não é um culto racional. Isso não pode ser um culto racional, isso. Um culto racional é com ordem, com decência, não é um culto racional. Tanto é que em Oséias 4:6, Deus está culpando o sacerdote pelo erro do povo. Se você for olhar, Deus está culpando o sacerdote por não ensinar o povo a palavra. É por isso que o povo está perecendo. Olha lá, ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Ou seja, Deus está se queixando de um sacerdote que, ao invés de ensinar a palavra para o povo não perecer, é um sacerdote que se omite de ensinar, e o povo, por não conhecer, acaba caindo em erro, em pecado e perecendo. Amém até aqui? E isso a gente encontra aos montes por aí. Isso você vai encontrar aos montes por aí. Pastores que não vão ensinar a palavra, porque não lhes é interessante ensinar a palavra, pois quando é ensinado a palavra, você se liberta. O meu povo já está liberto. O próprio Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quando você pega a palavra, põe para dentro de você e você aprende essa palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando eu tenho conhecimento, ninguém consegue me passar para trás. Quando eu tenho conhecimento, ninguém consegue me enganar em relação ao Evangelho. Quem está compreendendo isso? Mas é isso que está acontecendo aí fora. As pessoas não estão ensinando e as pessoas estão aderindo tudo que está vindo. Ah, é dança gospel, é funk gospel? Beleza, vamos nessa. Ah, é o que mais? Quadrilha gospel? Arraiá gospel? Então tá bom, vamos nessa. Porque não tem conhecimento. E o pastor ou quem está à frente não faz questão de ensinar. Porque se ensinar, vai ter problema. Peraí, pastor. O
senhor falou para a gente isso, aquilo, outro, agora o senhor está fazendo isso? Espera aí, na Bíblia está escrito uma coisa, o senhor está fazendo outra. E ele não quer esse tipo de confronto. Ele quer que as pessoas não entendam da palavra e não conheçam, para que ele possa fazer o que ele quiser. Quem está compreendendo aqui? Mas aí tem um problema mais agravante do que esse. Posso falar? O problema é quando na igreja não tem o funk gospel. E a pessoa diz, poxa, nessa igreja não tem funk gospel. Eu acho que eu vou arrumar uma igreja para eu de final de semana no funk gospel, porque naquela outra lá onde eu vou não tem. Espera aí, eu ensino a palavra, ensino o que é o correto, e a pessoa não quer aprender. Oi, tem alguém vivo aí? Meu Deus do céu, tem alguém aí? Eu estou ensinando para você o correto, e a pessoa diz, tá bom, mas eu acho pouco, porque tem que ter mais um pouquinho. Espera aí, Jesus é suficiente e a palavra dele também. Vem cá, olha aqui para mim. Além da palavra de Deus e de Jesus, você precisa do que mais? Não, mas vamos inventar um culto aí. Vamos inventar um culto aí. Fala um culto aí. Inventa um culto aí. Culto do quê? Culto dos solteiros. Ó, já inventei um. Culto dos solteiros. Ou culto dos casados. Ou culto sei lá. E aí a pessoa começa a inventar uma coisa que biblicamente não existe. Você compreende o que eu estou dizendo? Não existe. Por quê? Porque Jesus e a palavra, eles não estão sendo suficientes para essa pessoa. Aí é onde eu entendo que essa pessoa não está preenchida pelo Evangelho e nem pelo Espírito Santo. Pois depois que eu sou preenchido pelo Evangelho e pelo Espírito Santo de Deus, eu não preciso de mais nenhuma outra coisa a não ser a sua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aí, vamos lá em Mateus capítulo 4, versículo de número 1. Mateus 4, verso 1. Vamos ver o que está escrito lá. O pastor Cleito, mas o senhor pregando uma palavra dessa aí, o senhor há de convir comigo que o senhor está na contramão de todo mundo. O senhor está na contramão de todas as outras igrejas. Todas as outras igrejas têm evento para dar e vender, é ou não é? Tem evento para tudo, é culto de tudo, e o Senhor só tem aqui na Resgate e Salvação a palavra de Deus, que para mim é suficiente. Não preciso de mais nada, é a palavra que é o que move a minha vida. Se o crente não entendeu isso ainda, ele não teve encontro com Deus ainda. É a palavra. É a palavra. Olha lá Mateus 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo veio falando uma coisa, dizendo, transforma as pedras em pães, e aí Jesus vem dizendo que está lá em Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, está escrito na palavra. Jesus pega para combater o inimigo a própria palavra. Está escrito. Está escrito. Diga bem forte comigo assim, tudo para eu fazer na palavra de Deus tem que estar escrito. Tudo que eu tenho que fazer na igreja tem que estar escrito. Se não tiver escrito, não faz. Não faça. Tem que estar escrito. Olha lá, versículo 5. Olha o que diz, ó.
Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, versículo 6, e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha agora o diabo, hein? O diabo está dizendo, está lá escrito também. Já que você tocou no assunto de que está escrito, eu também vou falar para você que também está escrito. O que está escrito, Satanás? O que está escrito? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Vem Jesus dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você percebe que é um duelo aqui? Você acha que o diabo não conhece a Bíblia? Você acha que ele não conhece? Claro que conhece. Ele andou do lado do Criador milhares de anos. Ele conhece a palavra de capa a capa, ele sabe de tudo. Ele citou aí, o que ele citou mesmo aí? Volta o versículo 6, está escrito aos seus anjos dar ordem a teu respeito. Ele citou uma passagem bíblica, você saberia de me dizer qual é? Salmo 91, mas meu pai também não vale. Né? Salmo 91, ele citou o Salmo 91 aí agora. Ele conhece e disse, está escrito isso. E aí vem o próprio Jesus dizendo, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então você percebe que tudo que Jesus fez, ou venceu o diabo, foi dizendo pela palavra e dizendo o quê? Está escrito. E quando ele dizia está escrito, dentro da palavra, Satanás recuava e partia para outra. Tanto é que você vai ver no versículo 8, olha lá o versículo 8, ó, ele recua e parte para outra. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí vem o versículo 10, então Jesus disse, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Está escrito. E quando você diz está escrito, cai por terra tudo que alguém está falando. Concorda comigo? Mas não sei o que, não sei o que. Não, amigão, está escrito. Você vai mudar o que aqui, ó? Vai passar uma borracha em todas as Bíblias do universo? Está escrito que é para fazer. Está escrito que não é para fazer. Você vai fazer o quê? Você vai mudar a Bíblia? Está escrito e acabou, ponto final. Não tem para onde se correr. Por isso que aqui no versículo 11, cadê o glória da igreja aí? Olha lá, ó. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quer vencer o inimigo? Quer vencer o diabo? Vença-o pela palavra. Está escrito. E no que está escrito, eu vou viver o que está escrito. Então você vai vencer o diabo através da palavra. Só que tem uma coisa. E quando o cristão não se atenta para a palavra? E quando a igreja não ensina essa palavra? E quando a igreja não passa o pastor ou quem esteja à frente, não passa o conhecimento para que essa pessoa se liberte, ela acaba caindo em uma morte espiritual. Por isso que é necessário alguns movimentos evangélicos. Por isso que é necessário dar uma movimentada na igreja. E como é que movimenta? Traz um cantor, traz um pregador de fora. Como é que movimenta? Faz o culto do avivamento, do não sei do que, aí você dá uma movimentada na igreja para atrair mais gente. Então tais cultos são para movimentar a igreja, fazer a igreja, ou tentar despertar a igreja, e ao mesmo tempo, o que é isso aqui? Dinheiro. Ao mesmo tempo, movimentar o financeiro da igreja. Movimentar o caixa da igreja, movimentar a arrecadação da igreja. E aí é onde a gente entra naquilo que Jesus já tinha profetizado. Dá uma olhada comigo em Mateus capítulo 25, versículo 1.
Você vai ver Jesus contando uma parábola e muitas vezes a pessoa não se atenta para o início da parábola. Olha o que Jesus está dizendo em Mateus 25, versículo 1. Veja, então o reino dos céus é semelhante. É ou será? Então será remete a quê? Ao futuro. Quando Jesus está contando a história e vai contar a parábola, no momento em que ele está contando a parábola, ele já está fazendo menção ao que iria acontecer agora. O reino dos céus será semelhante. Ele está dizendo, vai ter dias que vocês vão ver a igreja morta, a igreja dormindo, a igreja com um sono profundo, como nécios, como loucos, como as 5 que não eram prudentes. Vocês vão ver a igreja nesse sono profundo, a igreja envolvida com muitas outras coisas que não é a palavra de Deus. Me perdoe, mas eu preciso dizer isso com você, eu preciso falar disso para você. Às vezes estamos num culto, dá um glória a Deus aí. Misericórdia, dá um glória, irmão. Estamos num culto e chega alguém, aspas, abro aspas para dizer, e chega alguém ilustre. Vamos imaginar, estamos aqui no culto e chega um famoso. Chega alguém famoso. Alguém famoso, alguém de TV. Ou um cantor famoso. O que se faz em algumas igrejas? Põe o famoso ou essa pessoa importante na tribuna, sentado nas cadeiras ou no banco da lateral. E quando essa pessoa ela é bem conhecida e é do convívio inclusive político, essa pessoa é convidada até para uma oração especial. Oi, tem alguém vivo, hein? Acho que eu vou mudar a pregação, hein? Não é ou não é verdade? É isso que acontece. É isso que a gente vê por aí. E aí a igreja, como está dizendo a palavra aqui, começa a se corromper. Aí o evangelho já não é mais o atrativo do pastor ou do dirigente. Ele pouco se importa por aquilo que vai ser pregado. O que mais importa para tal dirigente é que aquele político venha. É que aquela pessoa importante venha, porque aquela pessoa importante vindo, a igreja enche. E se a igreja enche, pouco importa o que eu vou pregar. O que importa é o que eu vou falar depois para arrecadar o dinheiro. Pouco importa o que eles vão ouvir. Aliás, o que eles vão ouvir não tem muita relevância. O que importa é que eles estejam dentro da igreja, participando dos dízimos e das... Isso é o mais importante. E quanto mais gente esse famoso me trouxer, melhor vai ser para mim e para os cofres da igreja. Esse é o pensamento atual. Só que Jesus já estava profetizando isso antes, dizendo: o reino de Deus, sabe como é que vai ser? Sabe como é que vai ser o reino de Deus daqui a um tempo? Deixa eu te mostrar como é que vai ser. Olha Jesus falando, ó. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Veja, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós.
E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu, como noiva de quem é noiva de Cristo aqui? Deixa eu só te adiantar uma coisinha aqui, olha aqui para mim. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Que isso fique claro. Porque aqui, amados, nós estamos falando de salvação. Pastor, mas peraí, eu estou passando uma luta, eu estou passando um problema, eu estou passando uma dificuldade. O Senhor vai falar para mim de salvação? Sim. Estou falando de salvação por qual sentido? Porque se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo virá na tua mão, aquilo que você necessitar. Mas o mais importante é você ser suprido por Deus nessa terra, por tudo. E quando você ouvir, eis o noivo, e tocar a trombeta, você está salvo. Salva. Por quê, pastor? Porque você buscou o verdadeiro sentido do Evangelho, que é a salvação. A doença, ela pode até vir, e ela vem. Vem ou não vem? Ela vem. Olha para o irmão do lado e fala assim: ainda mais você que está ficando velho. Não olha para mim não. Né? Mas a doença chega. A doença vem. E se Deus fizer, Ele é Deus, irmão. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E nós vamos vivendo, nós vamos acompanhando. A idade vai chegar, as enfermidades elas vão aparecer, e elas aparecem mesmo. Não adianta você falar assim: é o capeta que está pondo dor na minha perna. Há quanto tempo faz você trabalha de pé, ou há quanto tempo faz que você não faz uma caminhada, a sua perna vai sentir alguma coisa. Não é o diabo, olha o diabo está fazendo meu cabelo ficar branco. Ah, Satanás. Não existe isso. O tempo vai chegar, a idade vai chegar. Olha para os bichinhos, para os cachorros, os velhinhos. Até o cachorro velhinho, tadinho, você vê o aspecto de velhice nele. Sim ou não? Você vê, e o cachorro novinho? É espoleta, é ou não é? Vai para lá, sobe, rasga tudo e morde e acaba com o chinelo. Quando você vai ver, o chinelo novinho já era, acabou. Por quê? Porque ele está novinho. Olha para uma criança novinha para você ver. O dia que Deus me der meu filho, você pai e avô, porque não tem titio avô? Tem um desenho, não tem? Titio avô? Tem um pai avô também. E que Deus me dê fé, me dê força, porque não é fácil não você segurar o rojão com um neném de 2 anos de idade, 3 anos. É ou não é? Quem tem criança nessa idade aí? Tem alguém? O Noel. A Tarsila, a bisneta. Aí também, bisneta. Não é fácil segurar não. A idade vai chegar. Nós vamos sofrer com a idade, a gravidade vai vir sobre nós, vai cair tudo mesmo, não tem jeito. Não adianta a gente falar que não, porque isso vai acontecer e é natural da vida isso acontecer. Mas o mais importante é eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vem o apóstolo Paulo, eles vão colocar na tela, vem o apóstolo Paulo dizendo que ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que o meu exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Está lá escrito, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que ainda que o meu homem exterior, ou seja, a minha carne, a minha aparência, ela venha se deteriorar, infelizmente, olha lá, por isso não desfalecemos, segundo os Coríntios 4, verso 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Mas eu já te adianto, que todas as coisas, Deus está no controle.
o mais importante é eu buscar como as virgens lâmpada, ou melhor dizendo, azeite na lâmpada. O que é o azeite na candeia? É a presença de Deus na nossa vida, é o conhecimento bíblico, é ter o quê? A lâmpada para os pés e luz para o caminho. Eu consigo isso quando eu estou centrado dentro da palavra apenas. Tanto é, dá um glória a Deus aí, que no versículo de número 7 está dizendo: então todas aquelas virgens, eu estou em Mateus 25, verso 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. A gente tem que estar preparado para o dia da partida. Eu não posso deixar de me preparar no momento da partida. Até para você viajar para algum lugar, você tem que estar preparado para isso. Ou você chega agora, nesse exato momento, no embarque, faltando 5 minutos para o avião decolar, você decola. Hã? Mas você vai pagar. Não, estou pagando. Mas eu estou pagando, tem vaga lá e tem vaga lá no avião. Por que eu não posso ir? Se eu estou pagando o avião, nem do chão saiu, por que eu não posso ir? Porque você tem que chegar com 1 hora antes. Você tem que despachar suas bagagens. A gente tem que fazer uma revista nas suas bagagens. O senhor tem que passar por detector de metais. O senhor tem que apresentar a sua documentação para ver se o senhor não está sendo pedido em algum lugar. O senhor não pode passar, o senhor tem que passar, tem que fazer uma revista. É 1 hora de antecedência no mínimo para tudo isso acontecer, para depois o senhor acessar o portão de embarque, embarcar e viajar. Tudo tem um preparo. Ninguém viaja assim. E para eu poder ir para o céu, eu também preciso de um preparo. Eu preciso ter lâmpada, ou melhor dizendo, azeite nas lâmpadas, azeite para iluminar o meu caminho, pois na hora em que disserem, eis o noivo, eu sou uma noiva pronta para encontrar com o Senhor, porque eu tenho luz para os meus pés e tenho lâmpada, para iluminar o meu caminho. Posso aprofundar um pouquinho mais? Eita, que agora vai complicar um pouco, hein? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 1. Vamos ver o que Paulo fala em 1 carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1, está dizendo assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Eu não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo no mundo hoje, mas está prestes uma 3ª guerra mundial. Está quase uma 3ª guerra mundial. E tudo isso é previsto biblicamente. Tudo isso está na palavra. Essa 3ª guerra mundial, ela vai acontecer. Vai vir. E as coisas vão, desculpa, mas eu tenho que dizer, vão piorar. Porque isso tudo é previsto na palavra. Quando você vai ver a palavra de Deus e ver e comparar com o que está acontecendo hoje, com a guerra na Ucrânia, com a Rússia, com a OTAN, ou seja, Estados Unidos se intrometendo em tudo isso aí, ou seja, tudo isso que está acontecendo já é um prenúncio do que está para vir, e tudo que está para acontecer é bíblico. E aí vem Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, e no versículo de número 3 ele diz: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Olha lá, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Versículo de número 4, ou seja, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, dizendo, não, vai ficar muito bem, e não vai. Vai vir repentina destruição? Sim, está escrito na palavra. E ainda o Senhor diz no versículo de número 3, olha lá o versículo 3, olha, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum vão escapar. A mulher, quando ela está grávida, ela sente a dor do parto, e ela escapa do parto. Ela fala, chega, não vou ter.
deixa guardado para sempre, né, irmã? Vou deixar guardado aqui dentro, não vai sair, não quero mais. Porque se eu já estou sentindo dor agora, imagina a hora do nascimento. Então chega, não quero sentir mais dor nenhuma, me dê alta, estou indo embora para casa. Não tem como. Mesmo que ela não queira. O corpo dela vai expelir, sozinho. Ainda que ela não queira. É ou não é? A mulher está grávida, quando está chegando a hora do parto, ela percebe, ou melhor dizendo, quando está chegando, ela passa do seu, se eu não me engano, dos 4 meses, a anca aqui, anca que fala, sei lá, a bacia aqui, ó, o quadril dela já começa a abrir, começa a ficar largo, vai abrindo, já preparando para quê? Para o dia, já começa a ficar largo, já começa a já ficar larga. É assim que acontece. O corpo já está trabalhando involuntariamente. E eu digo mesmo aqui, ainda que você diga, não, mas eu não quero que tenha a terceira guerra mundial. Mas eu não quero que Jesus volte e tudo bem, eu quero que ele volte, mas não numa situação difícil, não numa guerra, não numa perseguição cristã. Não, pelo amor de Deus, ainda que você diga que não. Já está definido, já está acontecendo, já está largando o quadril, já as dores do parto já estão vindo, o mundo está sentindo essas dores. A qualquer momento Jesus vem e busca a igreja e leva a igreja. Não tem para onde correr isso aí, de modo nenhum escaparão, está escrito. Aí vem o versículo 4: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Qual dia? Aquele dia que tocar a trombeta, que disserem eis o noivo. Você não está em trevas para que aquele dia te pegue de improviso. Por que você não está em trevas? Porque você tem azeite na lâmpada. E o azeite na lâmpada também representa o que? A palavra de Deus. O que é a palavra? É lâmpada para os pés e luz para o caminho. Se eu tenho como primordial numa igreja a palavra, e se alegre por isso, por ter uma igreja que dá prioridade à palavra, se alegre por isso, tenha gratidão a Deus por ter um ministério que se preocupa com a palavra, com o ensinamento, não com outras coisas, mas com a palavra, com o ensinamento. E quanto mais você vem, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais o azeite está na candeia, mais o azeite está na lâmpada. Quanto mais o azeite está na lâmpada, mais o teu caminho é iluminado e você não tropeçará. É a palavra que está falando, ó. Versículo 5: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, tendo por capacete a esperança da salvação. Então, quando eu tenho a palavra, quando eu dou prioridade à palavra, quando eu não me encanto com coisas ou situações que a gente vê por aí, quando eu não me encanto, porque na minha igreja não tem quadrilha. Na minha igreja, lá na Resgate Salvação, não tem quadrilha gospel. Está chegando junho, é em junho agora? É junho, né? Festa junina de junho, isso. Então nós vamos pintar o dente do pastor. Coloca um chapéu de palha, um matinho no canto da boca, a camisa xadrez, Augustinho Carrara. Esse vai ser o louvor.
Ah, pastor, mas não vai ter festa arraiá agora? Ô, pastor, a igreja tem um sítio, pastor. Imagina o senhor fazer lá no sítio um arraiá gospel. Lá tem espaço, coloca as bandeirinhas, as lâmpadas penduradas, uma fogueira. Ei, pastor, que coisa! Oh, vamos fazer esse negócio aí. Vamos fazer, pastor. A gente cobra R$ 25 de cada pessoa para entrar no sítio. Arraiá gospel. O luar do sertão. Olha, a minha mente é fértil, irmão. Já estou pensando um monte de coisa aqui. Ó. Meu Deus do céu. E aí vai. Se você der asa para a imaginação, até o Chitãozinho Chororó vai cantar gospel lá depois. Meu Deus do céu. Aí você percebe que está tudo fora da palavra. Não tem nada a ver com isso aqui. A gente está fazendo da igreja o quê? Um lugar de evento? O que a gente está fazendo da igreja? A igreja é para a gente ouvir a palavra, para a gente entender o evangelho, para a gente mudar a nossa vida. Foi o que o diácono Davi me mandou, um post escrito assim: quando na igreja primitiva se pregava o verdadeiro evangelho, as pessoas mudavam de vida. Hoje, quando na igreja se prega o verdadeiro evangelho, as pessoas mudam de igreja. Mudam de igreja. Não gostei dessa igreja, não. Chega lá, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Não tem um culto de varões. Não tem um culto das irmãs consagradas. Não tem um culto de nada. É só Bíblia. É só pastor pregando a palavra. Você não vê nada. Não tem arraiá gospel. Não tem o Papai Noel celestial, como eu vi na igreja tal, que a barba do Papai Noel tinha até um azeite. Ó, não tem nada disso, gente. É só Bíblia. Uma igreja dessa vai fechar, porque isso não tem nada. Pois é. Por isso que eu disse a você que nós estamos totalmente na contramão de tudo. Pastor, então o senhor está errado. Não, eu não estou errado, não. Eu estou pautado aqui, ó. É nisso aqui. Se tem alguém que está fora do caminho, é o povo que está andando aí. Nós aqui não. Nós estamos dentro da palavra. Nós estamos dentro do evangelho. E tais situações e movimentos é exatamente para isso aí. Para a arrecadação da igreja, para movimentar a igreja, para que a igreja seja ainda mais conhecida. Só que tais eventos não são bíblicos e não estão escritos na palavra. Então, se você, por favor, se você um dia for convidado para qualquer evento em qualquer outra igreja, eu não posso... Oi, irmã. Olha aí. Pois bem, tá vendo? Foi convidado. Oi? Olha aí, ó. É isso. É isso. Ela entendeu. O Espírito Santo está na vida dela. E basta. Ela acabou de dizer, eu fui convidada para ir para um culto de mulheres. Ela acabou de falar. Mas ela disse, não, obrigado. Porque o que eu tenho me basta. Mas se porventura, alguém disser, mas eu vou. Bem, eu não posso te segurar. Você vai? Então vai lá para o culto do Papai Noel com a barba ungida, vai lá. Só que você vai chegar lá, você vai sentar e você vai olhar na certeza do quê? Isso não é visão da minha igreja e não é visão da Bíblia. Que fique claro. Você está dentro de um culto, entre aspas, pagão. Não é visão bíblica, porque você não vê isso escrito lá. Não é visão da igreja onde você congrega. Então você está ali dentro ali porque tem um movimento envolvido. Porque tem alguma coisa que envolveu ali. Aí você, opa, vou lá. Quem está compreendendo isso?
mas o Evangelho é suficiente. O Evangelho para mim é suficiente. O Evangelho para você deveria ser suficiente e precisa ser suficiente. É o Evangelho, é a palavra. Quando eu me lanço nisso aqui, eu me preencho. É como eu perguntar para você, desculpe a minha franqueza, porque a gente sabe que tem gente agora nos assistindo pelo Facebook, pela internet, YouTube, pela TV, tem gente nos vendo aí agora e tem gente nos ouvindo pelo rádio também. Me desculpe, mas eu preciso fazer essa pergunta a todos que estão aqui, e você que me ouve pelo rádio ou me assiste por algum canal, também vai ouvir essa pergunta. Você precisa de um outro Deus? Como não? Quem é que passa momentos difíceis? Não, momentos difíceis, quem passa? Ok. Então, se você passa por momentos difíceis, seria então o Santo Expedito das causas impossíveis. Quem aqui é solteiro? Deixa eu olhar. Então, para você, Santo Antônio? É o casamenteiro? Mas se a coisa está tão difícil para você casar, você tem que falar para o Santo Antônio dar a mão para o Santo Expedito, para dar uma força. E se você entende que tem alguma guerra por detrás disso, faz o São Jorge, que é o santo guerreiro, dar a mão para os outros dois também, para dar uma força, para ajudar. E põe a espada do São Jorge atrás da porta, junto com a ferradura pendurada. Ô, irmão, você entende que eu preciso buscar? Tem que pedir ajuda para o São Longuinho, dar 3 pulinhos para achar alguma coisa. Pois é. Para o São Longuinho, dá 3 pulinhos. Então, Longuinho, olha o nome. Longuinho, eita, meu Deus do céu. Então, se você, aí é que está, a pessoa, ela não, mas peraí, eu estou com um problema na visão. Eu não vou usar o óculos, eu vou chamar a Santa Luzia. Então, eu estou mirando minha fé para aquilo que eu estou necessitado. Eu tenho Jesus como meu único Salvador. E Ele para mim é suficiente. Então eu vou mirar minha fé em quem? É nele. Ele resolve meu problema no casamento. Porque o primeiro milagre dele foi dentro de um casamento. Ele resolve o problema de cura interior da minha alma. Porque se tem alguém que entende de alma, esse alguém é Jesus. Pois está escrito que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Lembrando que as enfermidades, quase todas elas causam dores. Por que Ele citou dores, então, já que as enfermidades causam dores? Dores da alma. Se tem alguém que pode entrar na pessoa e salvar ela arrancando a dor da alma, esse alguém é Jesus. Quantas são as pessoas que um dia tiveram de usar psicotrópicos, tiveram que usar o Lexotan, o Rivotril, tiveram que usar o Diazepam por tratamentos de ansiedade, tratamentos de depressão, de coisas terríveis que ela passava, mas quando Jesus entrou na vida dela, ela não precisa mais do Lexotan, do Rivotril, do Diazepam, ela não precisa mais dessas coisas, porque Jesus entrou e salvou a alma dela. Então Jesus é suficiente. Ele traz cura sobre o doente? Traz. Você está olhando para uma pessoa que foi muito doente na infância. Ele trouxe cura para mim. Ele me curou da enfermidade. Ele me curou do problema que existia em mim. Que desde os meus 7 anos de idade, eu tive esse problema. Até os meus 15 anos, 16 anos. Eu tive um problema. E o Senhor veio e me curou. Então, desculpe,
Eu não precisei da rosa, me desculpe. Eu não precisei do sal, eu não precisei do vale do sal. Eu não precisei de subterfúgios para receber a cura por pontos de contato. Não precisei de nada disso. Eu precisei entregar a minha vida no altar do Senhor, me entregar a Jesus, e Ele entrou e fez essa grande obra. E logo depois, em seguida, Ele mesmo veio falar comigo. Ele veio falar comigo usando uma pessoa. Ele veio. Sabe por que eu te curei? Eu te curei para que você pregasse a minha palavra, o meu evangelho. Você vai pregar a palavra. Eu quero que você pregue a minha palavra. Foi para isso. Então, eu não preciso de outras coisas. Eu preciso de Jesus. Eu preciso da sua palavra. Eu preciso do evangelho verdadeiro. E quando Ele entra, Ele supre o meu coração e a minha necessidade. Jesus vai voltar. Todos os que estiverem com azeite na lâmpada, todos que estiverem com a vida centrada no Evangelho e em Jesus, ouvirão dizendo: eis o noivo, a trombeta tocando e as almas sendo arrebatadas e subindo para o céu, como diz a palavra. Não é invenção minha não, é como diz a palavra. Aí mesmo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, acompanhe comigo aí no versículo de número 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. O que Ele está dizendo? O dia que chegar a nossa morte, quer vigiemos, estamos vivos, estando vivos, vigiando, estamos vivos como hoje, quer durmamos ou morremos, passamos para outra vida, vivamos juntamente com Ele. Você está vivo hoje? Quem está vivo aí? Então você está vivendo juntamente com Ele. Mas se amanhã tua senha chamar, que nem diz o presbítero Noel, chamou a senha, apareceu tua senha lá, chegou a hora de partir, você vai viver juntamente com Ele também. É disso que a palavra está falando. Aí vem o versículo de número 10, ou melhor, 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Paulo está dizendo: não canse de falar disso para as pessoas, que elas não podem dormir espiritualmente, morrer espiritualmente. Elas precisam ter o quê? Azeite na lâmpada. Essas pessoas precisam estar com Deus, para que naquele grande dia, no dia que Jesus voltar, ou que a senha for chamada, você viva com o Senhor, esteja com o Senhor. Eu vou encerrar já, mas vamos dar uma olhadinha lá em Efésios capítulo 5, versículo de número 1. Vamos dar uma olhadinha lá? Efésios capítulo 5, e você vê comigo o versículo de número 1. Efésios, ou Éfeso, a cidade de Éfeso, ela teve um problema muito sério, porque lá tinha muitos templos de deuses, e que dentro dos templos fazia parte do ritual sagrado orgias. Escute isso: fazia parte de rituais sagrados de tais templos de deuses pagãos, orgias. É isso mesmo, sexo entre pessoas dentro do templo de deuses pagãos. Então Éfeso viveu isso, vivenciou isso. E aí vem Paulo pregando um evangelho verdadeiro e genuíno, mas dando uma exortação ao povo para que dentro da igreja não existisse a imoralidade. E aí vem Paulo falando assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus e cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou a avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém os santos. O que ele está dizendo? Não permita que na vida de vocês exista a impureza, a prostituição. E ele está dizendo: nem ainda se nomeiem entre vós como convém os santos.
que isso não aconteça na vida de ninguém, ele está dizendo. Que todos tenham uma vida diante de Deus, que não permita nem que o adultério, nem que a prostituição, nem que as coisas erradas aconteçam na sua vida. Que isso não se nomeie entre nós, que as pessoas não nos vejam como pessoas fora do Evangelho ou falsos cristãos. Versículo de número 4, ó. E nem a torpeza. Torpeza. O que é torpeza, hein? Você já ouviu falar que não saia da tua boca nenhuma palavra torpe ou de torpe ganância? O que é a torpeza? É o palavrão, é o xingamento, é viver uma vida com vocabulário profano. Então, olha o que Paulo está dizendo, nem torpeza. Aí vem dizendo mais, eu vou encerrar, nem parvoices. Sabe o que é parvoice? Tolice, bobeira, coisa inútil, bobeira. Paulo está dizendo, sejam maduros, nem torpeza, nem parvoices e nem chocarrices. Chocarrices significa arrogância. Paulo está dizendo que na igreja de Éfeso não tenham pessoas na imoralidade, na impureza, no adultério, na prostituição, que sejam pessoas centradas e bíblicas, que sejam pessoas que até o vocabulário não seja profano, não saia a palavra torpes da boca dessa pessoa, e por se ela tiver algum cargo ou não dentro da igreja, que ela não seja em nenhum momento arrogante. Quem compreende isso? É o que Paulo está falando. Olha lá, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo está dizendo, cuidado, eu sei que aí em Éfeso tem gente fazendo culto a outros deuses e dizendo que não tem problema tais coisas. Tem sim. Não se engane com palavras vãs. Não, imagina. Não tem problema você xingar o povo, não. Não tem. Tem problema. Vai tomar no tanque de Betesda, seu abençoado. É ou não é? Não tem problema, não. Imagina. Deus te entende. Não tem problema não, você com a noiva lá, com a outra mulher, você com outro marido lá, com outro homem lá, não, mas isso não tem problema. O que importa é o amor, pois o amor venceu. O que importa é o amor, não importa mais nada, o que importa é o amor. Opa, não se engane. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por quê, pastor? Porque tem gente que gosta de ouvir aquilo que quer ouvir. Por exemplo, posso dar um exemplo? Por que nas pesquisas do Google ou YouTube, o que mais se pesquisa é: o cristão tem que devolver o dízimo? É o que mais é pesquisado. Porque a pessoa quer ouvir o quê? Alguém dizer que não. Tá vendo? Aqui, ó. Ela quer ouvir alguém falar que não. Sendo que é bíblico, está na palavra. Mas ela quer que alguém diga que não. Para ela poder ter o quê? Aval para fazer o que o coração dela já queria fazer, de ser infiel. Só que aí vem o Senhor falando o quê? É por isso que vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus fica irado de saber que aquela pessoa, ela quer ouvir que o outro lá está endossando o seu erro. Está endossando o seu pecado, a sua transgressão. O outro lá, eu estou fazendo porque o outro lá diz que não tem problema.
Eu estou fazendo porque eu vi tal pastor no YouTube ou em tal igreja dizendo que não tem problema. Por isso que eu estou fazendo. Peraí, você não tem que ouvir o pastor? Tem, mas você tem que ouvir o pastor e conferir o que ele está falando na Bíblia. No começo da mensagem, como é que Jesus venceu o diabo? Tem que estar escrito. Tem que estar escrito. É porque eu vi tal pastor falar que não sei o que, por isso e aquilo. Sim, mas o que ele falou é Bíblia? Não, minha opinião dele eu concordo. A tua opinião é uma coisa, a palavra é outra. Desculpe, mas a tua opinião para mim não vale. O que você pensa ou deixa de pensar, para mim, não vale nada. Agora, se você chegar para mim e falar, está aqui, ó. Eu falei, opa, então me mostra. Deixa eu ler. Glória a Deus, está aqui. Olha que bênção. Está aqui mesmo. É isso aí, então nós vamos fazer. Quem está compreendendo aqui? E aí vem o versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo também não alivia, né? Ele está falando, ó, se tem gente desse jeito aí tentando te levar para algum caminho, ou com palavrinhas, isso, aquilo, outro, nem acompanhe, né? Que não sejam seus companheiros. Nem dê trela. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Esses dias, uma pessoa importante aí mandou mensagem para mim. Aliás, duas pessoas importantes da cidade mandou mensagem para mim. Pastor, nos dê a honra de estar no café conosco, entre vários pastores da cidade. Eu nem respondi. Eu nem perco esse tempo. A gente não se mete com política. E a gente não mistura o santo com o profano. Pastor, mas o que tem? É um café. É só um café. Amém? É só um café. Então, se é só um café, eu tomo na minha casa. Ou eu tomo da igreja daqui a pouco, vou junto contigo aqui. Mas é só um café. Eu sei onde é que vai esse café. Eu sei que vai prolongar esse café. E detalhe, ainda que eu vá só para o café, escute, alguém vai tirar foto do ambiente. Quem está no meio do ambiente? Pois é. Como é que você sabe? Está eu lá no meio do ambiente. Aí sai no jornal, sai nos encartes de internet, sai no montão de coisa, e aí você me vê lá no meio, tomando um. Me diga com quem tu andas. Minha mãe falava isso, hein? Né, pai? A mãe falava isso. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Até você provar que o focinho de porco não é tomada, você já foi preso, viu? Cuidado com quem você anda. Eu lembro perfeitamente das palavras da minha mãe. Cuidado, até você provar que o focinho do porco não é tomada, já era para tu, viu? Já te levaram. Você já apanhou, já foi preso. Porque a polícia não vai aliviar, não. Vai? Não. Você está andando com quem? Com fulano? Então você é igual a ele. Você está andando com o Beltrano? Então você é igual a ele. Você está em algumas igrejas de falsos profetas, você gosta do que ele fala e você é igual a ele. É simples. É simples isso aí. Quem está compreendendo? Ei, mas naquele grande dia, o dia que tocar a trombeta, você e eu vamos subir com um azeite na lâmpada.
Vamos ficar de pé. O versículo de número 14, Efésios 5,14 diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta. Igreja do Senhor, desperte. Você que está me ouvindo pelo rádio, desperta. Você que está me assistindo pela TV, pelo YouTube, por outro canal, enfim, desperta. Tu que dormes, desperta. Jesus é suficiente. O Evangelho é suficiente. Nós não precisamos de atrativos para culto. Nós precisamos do Evangelho, da presença do Espírito Santo no culto. Nós precisamos dele, do Evangelho e da presença do Espírito Santo no culto. E aí, quando a gente tem isso no culto, a gente não precisa de mais nada no culto. Outro dia me chega uma pessoa e me fala assim: me dá uma oportunidade de cantar. Uma mulher, dá uma oportunidade de cantar. Aí veio um papel para mim, oportunidade para um louvor, para cantar. E eu passei batido. Discorreu o culto, melhor dizendo. Me veio outro papel, pastor, uma oportunidade para eu louvar o Senhor. E eu continuei discorrendo o culto. Outro papel, pastor, o culto vai acabar, eu não louvei a Deus. E eu discorri o culto e dei a bênção final. Essa mulher ficou brava, hein? E lá na porta me pegou dizendo: pastor, o senhor não viu os recados que colocaram para o senhor? Eu falei: vi. E o senhor não me deu oportunidade para louvar a Deus? Eu falei: como não? Louva aí agora. Mas agora as pessoas foram embora. Então você vai louvar a Deus. Estou achando que a senhora queria aparecer. Eu estou com a impressão de que você queria aparecer. Sei não. Eu me aparecer? Louva a Deus aí agora. Vamos lá, qual que eu louvor? Eu te ajudo. Vamos louvar o Senhor. Mas aí as pessoas foram embora. Você vai louvar quem? Então não importa o público. Não importa o público que está. Quando a gente fazia tarde da bênção aqui, e vai voltar isso em nome de Jesus, vai voltar, você vai ver. 3 horas da tarde, estava eu de joelho aqui orando. Tinha vezes que vinha 5 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas, para orar conosco, na tarde da bênção. Mas teve dia aqui, que não veio ninguém. Na tarde da bênção, na terça-feira, às 3 da tarde. Aí o que eu fiz? Deixei a porta a porta de vidro um pouquinho aberta, dobrei o meu joelho aqui e comecei a orar. Fiquei 40 minutos aqui eu orando. Eu estava sozinho. Pastor, mas como é que o senhor vai fazer um culto, tarde da bênção, orando sozinho? Cadê o povo? Opa, a minha oração vai para a glória. Ela não vai na tua direção, ela vai para o céu. Então você estando aqui, a minha oração sobe, não é para você, ela é a Deus em nome do Filho que é Jesus Cristo. Então o conceito de igreja se perdeu, biblicamente falando, e agora o que mais importa é palco e público. Não é altar e membresia. Agora é o palanque e o público. Não é mais membro, não é mais membro de igreja, não é mais gente que ora, não. Agora é outra história. Mas nós aqui da Resgate Salvação, nós vamos permanecer na palavra. Biblicamente falando, na palavra. E amados, você pode acreditar no que eu estou te falando. E acredite mesmo no que eu estou dizendo.
Quem não tiver na Bíblia, na palavra, me perdoe falar isso, mas não vai permanecer. Infelizmente. Não vai permanecer. Vai chegar uma hora que essa pessoa ela vai se perder toda. E aí ela toda perdida vai achar que para se achar ela vai precisar dessas coisas. E aí ela vai acabar fazendo o quê? Se corrompendo e se dobrando a isso. Quando na verdade, o que a gente precisa para não estar perdido é isso aqui. Pai, meu pai está falando aqui. E naquele momento não sobe. Naquele grande dia não será salvo. Infelizmente. É por falta de ensino? Não, porque o ensino está aqui. Pastor, mas eu mesmo assim estou sentindo alguma falta. Então dobra o teu joelho e vai buscar o Espírito Santo. Dobra o teu joelho e vai orar. Que aí o Espírito Santo vai te revestir. Aí as coisas vão acontecer espiritualmente. Vai ler a palavra, tenha um tempo de leitura e você vai ver. Todos nós somos de Deus, mas mesmo assim eu faço o convite a você que vai entregar a vida a Jesus e reconhecer como teu único Salvador. Pastor, eu ouvi a palavra e eu quero entregar a minha vida a Jesus e o receber como meu único Salvador. Se tem alguém, levanta a mão e eu vou orar por você. Você que está me assistindo aí agora, quer entregar a vida a Jesus? Onde você estiver, entregue-se a Jesus agora. Você que está me ouvindo pelo rádio, está ouvindo a pregação, quer entregar a vida a Jesus? Faça isso agora através do rádio também. E a todos que estão aqui agora, eu quero convidar para uma oração. Venham todos para cá e vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Vem chegando mais aqui na frente, vem chegando aqui. Parece até que o pastor é quadrado. Se bem que eu estou quase que redondo, mas essa barriga aqui, né? Mas parece até que o pastor é meio quadrado, é antiquado, ou seja, uma pessoa que é antiga, é uma pessoa careta, é uma pessoa ranzinza. O pessoal fala isso, né? É ranzinza, isso aí, pode perguntar, isso aí tem raiz assembleana. Isso aí é, só não põe culto de doutrina porque não está escrito. Porque se tivesse escrito, ele ia pôr culto de doutrina, ia pôr os presbíteros para vigiar se as irmãs estão de saiote ou não, ia pôr todo mundo no banco. Mas entenda uma coisa, não tem que estar escrito. Está escrito, está escrito. Ué, você vai pagar? Vai passar um leak paper? Um branquinho? Não tem como. É bíblico. Se é bíblico, tem que se cumprir. Se não está na Bíblia, não tem que ser feito. Não é para ser feito. Não pode ser feito. Quem compreende isso? Isso aqui é a palavra de Deus. Então muitas pessoas falam, mas é que ele está ficando velho. Por isso que ele está ficando desse jeito. Olha como é que ele está ficando. Aí pessoal, olha como é que ele está ficando. Está ficando velho. Por isso que ele está assim. Eu estou acompanhando o que a palavra está falando. O que a Bíblia está dizendo, nós estamos acompanhando. É duro, às vezes, ouvir algumas coisas? É. Mas é importante que ouça. É importante que você veja. Por quê? Porque é isso que vai mudar a nossa vida. Eu comecei a entender o Evangelho, me converter de verdade, depois que eu me conheci a verdade, que é a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. A mesma coisa aconteceu com o diácono Guilherme, que veio falar para mim outro dia, falou, pastor, agora eu sou crente. Eu não era crente, não. E quem aqui, cá para nós, é sincero em dizer, pastor, eu já era crente, mas depois que eu comecei a frequentar Resgate e Salvação, comecei a aprender umas coisas que eu achei que eu não era crente. Quem? Ih, rapaz, olha aí, tá vendo? Tá vendo? Então você percebe? E o que foi que eu inventei para vocês?
Nada. Não inventei nada. Não, ele falou, a nossa vida mudou porque o pastor inventou uns negócios bacanas aí, e a gente começou a entender de outra maneira. Não, está tudo aqui, ó. Pois é, se tivesse inventado, ele não estava aqui. Mas porque está aqui, ó, palavra. Entenda, tudo que te disserem, vamos em tal lugar? Vamos, está escrito. O que está escrito? Esse evento que você está dizendo aí, está escrito aonde isso aí? Não, escrito não está, é um negócio que o pastor idealizou lá, então vai sozinho. Eu não vou não. A irmã mesma falou, foi convidada para um culto de mulheres e ela mesma disse, obrigado. Onde eu recebo o que eu já tenho dentro de mim, é suficiente. Quando você entender que Jesus é suficiente para você despluga desse mundo gospel que tem fora. Então, a própria palavra nos ensina, e quando você está apoiado nela, você conhece a verdade te liberta e ninguém te passa para trás. Só uma coisinha aqui, coisa rápida. É difícil um pastor pegar folga no domingo. Difícil. Mas um dia, há uns anos atrás, eu peguei uma folga de domingo e estou em casa assistindo Globo Rural. Aquela violinha lá. Como eu sempre acordo cedo, não consigo, ainda que eu fique de folga, eu não consigo. Eu acordo cedo, não tem jeito. Aí eu vou caçar alguma coisa para fazer. Aí estava lá, Globo Rural. Bateu na minha porta os TJs. Bateu lá um testemunho de Jeová. Domingo de manhã. É o TJ, né? Testemunho de Jeová. Aí, bateu lá na porta, opa, tudo bom? Tudo. Morava lá na Zona Leste, na Rua Bruna. Desci, pois não, vou falar com o senhor aqui, aí puxou uma revista, pegou uma pasta, pegou a Bíblia, não sei o quê, papai, vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Eu olhei para o carro, meu carro do lado assim, eu falei, só um minutinho. Ele, não, tudo bem. Fui lá e peguei a Bíblia, falei, agora é minha vez. O senhor é cristão? Eu falei, sou cristão. Agora, vamos lá, onde foi que você abriu aí? Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Não é isso aí não. É isso aqui, ó. E comecei. Não, senhor, de jeito nenhum. Está escrito aqui, ó. Vem comigo, ó. Aí o menininho que estava com eles, um rapaz de uns 18 anos, 17, 18 anos, disse, não tinha parado para pensar nisso. Onde é que está mesmo? Eu falei, aqui, ó. E uma tiazinha que estava do lado dele, percebeu o negócio que ele estava interessado em ouvir. Ele falou assim, que a gente tem que ir. Eu falei, não vai não. Não vai não, porque agora vocês vão ouvir. Não, que a gente não tem tempo. Aí chegou um senhor, acho que era marido dela, viu que o bicho estava pegando mesmo o evangelho em cima. Que conversa é essa, rapaz? Vem aqui. Fugiram. E o rapaz falou, eu vou ler mais em casa. Você tem o conhecimento, quando alguém pega você assim, você, opa, vem cá. Não, mas está aqui, ó. Ah, entendi. Então tá bom. Desconverse, ó. E vaza, vai embora. Corre. Eles correm. Ele começou a falar de oração para eles, ele, ó, não, peraí, você vai ver, já está lá na esquina, ó. Ops, vem aqui, já foi. Por quê? Conhecimento da palavra. Quem tem o conhecimento da palavra, ninguém te passa para trás, ninguém te engana, não. Amém? Vamos orar. Você que está me assistindo aí, ore comigo. Você que está me ouvindo, ore comigo. E todos que estão aqui na Resgate Salvação, diga comigo assim, meu Deus, em nome de Jesus, eu abro meu coração para receber esta palavra, que para mim é suficiente. Naquele grande dia, eu vou subir, vou ver o Senhor face a face, mas eu te peço, me ensina a cada dia na tua palavra e me fortaleça nesta manhã, em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso,
Obrigado, Senhor, por esta mensagem, por esta palavra, e a todos que estão agora assistindo, a todos que estão ouvindo pelo rádio, eu peço que abençoe a vida de todas essas pessoas, meu Pai. No nome de Jesus, traz a bênção, traz a vitória, e que esta palavra permaneça no coração desta pessoa, gravada no coração desta pessoa, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém? Vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor. Glória a Deus. Quem está abençoado aí? Amém. Aprendeu alguma coisa? Amém. Glória a Deus. Volte ao seu lugar aplaudindo bem forte o nome do Senhor. Senta só um pouquinho. Você que está me assistindo aí agora, que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus, Igreja Apostólica Resgate e Salvação. Creio que Deus falou teu coração e te abençoou através desse vídeo, através dessa pregação. Se você ainda não ativou os sininhos aí, ative os sininhos, para que quando a gente postar alguma coisa, você possa já ser notificado e assistir os demais vídeos, tá bom? E também compartilhe com todas as pessoas que você conhece, inclusive em todas as mídias sociais, compartilhe essa pregação. Tenho certeza que Deus ele vai abençoar grandemente a sua vida por compartilhar e a todos por assistirem, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém?